Lá, senhores, bora aí com uma questãozinha de cinemática envolvendo dois corpos diferentes. Vamos tomar cuidado aí, olha só. O motorista que atende a uma chamada de celular é levado à desatenção, aumentando a possibilidade de acidentes ocorrerem em razão do aumento de seu tempo de reação. Considere dois motoristas, o primeiro atento e o segundo utilizando um celular enquanto dirige. Eles aceleram seus carros inicialmente a 1 metro por segundo a cada segundo. Em resposta a uma emergência, freiam com desaceleração igual a 5 metros por segundo a cada segundo. O motorista atento aciona o freio a velocidade de 14 metros por segundo, enquanto o desatento, em situação análoga, ou seja, na mesma velocidade, leva ainda 1 segundo a mais para começar a iniciar a frenagem. Que distância o motorista desatento percorre a mais do que o motorista atento? Meninos, vou fazer um esqueminha aqui para a gente poder interpretar o que está acontecendo. Aguenta as pontas aí. Aí, senhores, um sisteminha complexo para nós. Olha só, eu coloquei a linha azul, a bolinha azul, o motorista atento. E o sinal de alerta vermelho, colocamos na cor vermelha, o motorista que está desatento, porque está ali, ó, falando no celular, certo? Bom, olha o que ele fala. Ele fala que primeiro eles aceleram, eles vêm acelerando, olha só, ele falou aqui no texto, eles vêm acelerando seus carros inicialmente a 1 metro por segundo a cada segundo. Então ele estava aqui, o azul, ó, com uma certa velocidade que eu não conheço, acelerando a 1 metro por segundo, a cada segundo que passa ele aumenta essa velocidade. A mesma coisa o vermelho, ele garante, né, ó, que enquanto desatento em situação análoga, ou seja, na mesma situação que o azul, ele vem acelerando com 1 metro por segundo a cada segundo. Quando, num determinado instante onde ocorre uma emergência, esse instante vai ser aqui, ó. Então, aqui ocorre a nossa emergência, tá? Nessa linha verde. Em função dessa emergência, o texto garante para nós aqui, ó, em resposta a uma emergência, freiam com desaceleração igual a 5 metros por segundo a cada segundo. O motorista atento aciona o freio à velocidade de 14 metros por segundo. Então aqui, ó, quando o motorista atento estava a 14 metros por segundo, ele começa a desacelerar. Então ele cria uma aceleração contrária ao seu movimento, que vale 5 metros por segundo a cada segundo, obviamente que vai ser negativa por estar desacelerando o movimento até o carro parar. Então ele fala, ó, que aciona o freio desatento numa situação análoga, o outro também, só que vai demorar 1 segundo. Então, ó, ele quer saber. Para o carro atento, o motorista atento, deixa eu colocar na cor azul, a distância que ele percorreu, eu vou chamar de Dzinho. Tudo bem? Até ele conseguir parar o carro em função da emergência. Já o motorista que está desatento, olha o que acontece. Durante o intervalo de tempo de 1 segundo, ele continua acelerando. Olha só, ele ainda não percebeu que tem algo na pista, algo que pode vir a ser grave para ele. E aqui, ó, a gente percebe que ele continua com uma aceleração de 1 metro por segundo a cada segundo, durante 1 segundo. Então vamos lá. Para o motorista desatento, eu vou fazer isso daqui, ó. V é igual a V0 mais A vezes T. Eu quero saber qual é a velocidade final que ele vai ter aqui, ó, porque ela vai aumentar. Eu vou chamar de V1 essa velocidade. Qual é a velocidade final que ele vai ter? Sabendo que ele já estava a 14 metros por segundo, que ele está acelerando a 1 metro por segundo a cada segundo e que ele vai fazer isso durante o intervalo de tempo de 1 segundo. 1 vezes 1 dá 1. Mais 14, a gente chega aqui a velocidade que ele atinge é de 15 metros por segundo. Então perceba que tem mais um problema, né? Que além de demorar mais tempo para ele começar a frear, ele ainda vai começar a frear com uma velocidade maior do que o motorista atento. É a partir desse instante, senhores, que ele percebe que há uma emergência e que agora ele passa a desacelerar com a mesma aceleração do motorista atento, ou seja, com uma desaceleração de 5 metros por segundo a cada segundo, porém, como é contrário ao movimento, também vai ser negativo. O que eu preciso saber? Eu preciso saber
qual é a distância total percorrida por esse motorista desatento. Essa distância total eu vou chamar de Dzão. Só que essa distância, olha o que eu vou ter que fazer. Primeiro, eu vou ter que calcular qual foi a distância que ele percorreu enquanto ele continuou acelerando, ao invés de estar freando. Depois, eu vou calcular a distância que ele percorreu, agora sim na fase de desaceleração. E aí, nós vamos somar essas duas distâncias. E mais, a pergunta do exercício é: que distância o motorista desatento percorre a mais do que o motorista atento? Então, no final das contas, a distância que o cara está querendo aqui, ó, vou chamar de D' para nós, é pegar a distância total percorrida pelo desatento e subtrair a distância total percorrida pelo motorista atento. No final, ainda a gente vai ter que fazer essa continha para nós. Bora lá, então? Vamos começar pelo desatento? Meninos, tem mais conta? Vamos lá. Primeiro eu vou achar o D1. A gente tem algumas formas de trabalhar com o D1, porque essa distância D1, ó, ele vai na velocidade 14 metros por segundo até 15 metros por segundo. Eu sei as duas velocidades, eu sei a aceleração, eu sei o tempo e eu quero a distância. Então, como você tem todas as informações, você pode trabalhar por Torricelli, você pode trabalhar por sorvetão, você pode trabalhar por velocidade média, é a média aritmética das velocidades, certo? Eu vou trabalhar aqui, já que você sabe trabalhar por sorvetão e por Torricelli, eu vou trabalhar por velocidade média, é a média aritmética das velocidades. Olha que bacana. Então, eu vou poder falar que a velocidade média, quando é move, a gente pode falar que é a média aritmética das velocidades. Ou seja, velocidade média é ΔS sobre ΔT. Nesse caso, o ΔS é a distância D1 sobre o intervalo de tempo. É igual a velocidade V0 mais a velocidade final, que é aquele V1, sobre 2. Então, colocando os valores aí, ó, vai ficar D1. O tempo, que é de 1 segundo, né? O trecho D1 aqui, ele andou em 1 segundo. A velocidade inicial era de 14 metros por segundo. A final é 15 metros por segundo. Tudo isso dividido por 2. 14 mais 15 vai dar 29. E 29 vezes 1 continua sendo 29. E 29 dividido por 2, a gente vai chegar que essa distância D1, ela vale 14,5 metros. Vamos guardar essa distância D1. Belezinha? Agora eu vou achar a distância D2. Perceba que no segundo trecho, senhores, ele vai de 15 metros por segundo até 0. Com uma desaceleração de 5 metros por segundo. Eu quero a distância, mas eu não tenho tempo. Então, no segundo trecho, dá até para trabalhar por VVOAT, sorvetão, só que você vai ter que montar duas equações com duas incógnitas, montar um sistema. Se você for por Torricelli, o resultado sai um pouquinho mais rápido. Então, olha lá. V final ao quadrado é o V inicial ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. O V final é 0. O V inicial, cuidado, que o V inicial nesse trecho aqui é aquela velocidade V1, ó. Vale 15 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, que nós sabemos que vale menos 5, porque está desacelerando, e vezes o ΔS, que é o D2. 2 vezes menos 5 dá menos 10D2. Esse menos 10D2 passa para o outro lado, ele fica positivo. Então, fica 10D2 igual a 15 ao quadrado, que é 225. O 10 passa dividindo, a gente chega aqui, o D2 vale 22,5 metros para nós. Isso dá para concluir, então, que aquela distância Dzão, que é a soma do D1, que é a distância que ele percorre na fase acelerada, mais a distância D2, que é a distância que ele percorre na fase de desaceleração, vai ser 14,5 mais 22,5, vai dar 23 mais 14, isso daqui dá um total de 37 metros. Essa foi a distância total percorrida pelo motorista desatento. E agora vamos trabalhar com o motorista atento? Bom, motorista atento é mais simples, né? Eu quero achar a distância Dzinho com a velocidade de 14 até 0, eu tenho a desaceleração, mas eu não tenho tempo. Então também vou por Torricelli. Então agora com o motorista atento, ó, nós vamos falar a velocidade final ao quadrado é a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. A velocidade final do motorista atento é 0. A inicial é 14 mais 2 vezes a aceleração, que nesse caso é uma desaceleração, por isso que é negativa, menos 5 vezes o Dzinho. O 2 vezes menos 5 dá menos 10 Dzinho. Passa para o outro lado, fica mais 10 Dzinho.
Aqui, desculpa, faltou 14 ao quadrado, né? 14 ao quadrado, senhores, ele vai dar 196. Aí o 10 que está multiplicando passa dividindo. 196 dividido por 10. A gente chega aqui, a distância Dzinho vale 19,6 metros. Pronto. Agora a gente vai acabar o exercício fazendo uma conta bem simples. É só tomar cuidado para não errar, né? O Dzão, a gente viu que vale 37 metros. Menos o Dzinho, que nós acabamos de ver que vale 19,6 metros. Portanto, a gente descobre que a distância, a diferença entre essas distâncias, se fosse 37 menos 20, daria 17. Como é 19,6, isso daqui vai dar 17,4 metros. E é teste, né? Trabalhosa a questão, hein? Então a gente deduz aí que a alternativa correta é a alternativa E. 17,4 metros. Perdão. Beleza, meninos? Grande abraço a todos. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa o teu like aí. Até mais.